Fala pessoal, beleza? Boa noite a todos. Aqui quem fala é o Paulo, né? Mais uma vez aí trazendo mais um vídeo para vocês aí, né? Falando daí da espiritualidade, certo? Mas antes de começarmos aqui nosso vídeo, eu venho para falar aqui da nossa amiga Monique Souza, certo? Depilação, ela faz depilação de excelentíssima qualidade. O telefone dela tá aí na descrição, apareceu para vocês, certo? Você que precisa de depilação de todo tipo, ela faz aí aqui em Campo Limpo Paulista, tá? É de Campo Limpo Paulista, é só pegar o número dela aí, tá aparecendo na tela, Monique Souza, certo? Depilação de excelentíssima qualidade para você aí ficar bela, tá bom? Então é isso, vamos pro vídeo. Bom pessoal, hoje eu vim falar para vocês aqui, né? Eu tô com o nariz meio irritado, gente, peço perdão, porque eu dei uma dormida no ônibus que eu tava vindo, e aí do Moinho, né, que eu saí do Moinho 17h20, e o ônibus passava 17h20, né, no Vista Alegre ali. Só que acontece que eu acabei cochilando e eu bati meu nariz no ferro. Eu bati meu nariz no ferro do ônibus, e tá doendo demais, vocês não têm noção a dor que tá o meu nariz, tá? Então por isso que de vez em quando eu posso, porque tá realmente doendo. O negócio, eu dei uma pancada no ferro do ônibus que foi de doer. Bom, gente, mas vamos pro vídeo. Eu já dei o recado aí, né? Da divulgação aí da Monique Souza, certo? E também agora já apareceu também minha tag, certo? Bom, gente, eu vim falar para vocês dos cuidados intensivos feitos pelo médium, tá? O que é o cuidado intensivo? Hoje a TAPS, ela trabalha, nós, né, a TAPS, a gente trabalhamos com a sensibilidade espiritual e agora a cura através do espírito de luz, Luna Luz, que é a minha mentora, e também os irmãos das colônias espirituais, nosso lar, certo? Que é a colônia a qual eu pertenço. Bom, gente, o que acontece é o seguinte, o que é o cuidado intensivo espiritual, certo? Então, o que a TAPS faz hoje? A gente tem... eu vou dar um exemplo bem típico aqui para você. Vamos supor que você tem um parente seu que está sofrendo algum tipo de ataque espiritual. Gente, lembrando que esses ataques que acontecem espiritual em pessoas que são ligadas a algum tipo de entidade, eles não são obsessores, tá, gente? O obsessor, normalmente, ele só fica ali obsediando a pessoa. Os obsessores, eu vou explicar para vocês qual a diferença entre o obsessor e o bestial, certo? O obsessor, que fica normalmente, na maioria das vezes, com as pessoas, são espíritos que não... são espíritos que eram de pessoas, né? Espíritos que eram residuais, ou seja, espíritos que eram de alguma pessoa, mas que não encontrou o caminho da luz, ele não quis ir para o caminho da luz, ele virou um obsessor. Vamos dar um exemplo, você perdeu um ente querido, e esse ente querido é ligado muito a você, e ele já foi ligado a você no plano terrestre, no plano físico. O que acontece? Ele não quer retornar para a luz, sem a ajuda do médium, então pior ainda. O que acontece? Ele fica ali sugando a pessoa que ele ama. Então vamos supor, você faleceu na sua família um namorado, alguém que te amava muito, e ele não consegue o caminho da luz, ele fica obsediando essa pessoa, ele fica sugando as energias dela. Então, se você se sentir fraca ou fraco, se você se sentir indisposto ou indisposta, se sentir que você nada dá certo, as coisas começam a dar errado, é por conta que pode ter sim um obsessor te obsediando. Isso é muito ruim. Então, você precisa sim de ajuda de um médium. Por isso que eu sempre falo para as pessoas que fazem consulta comigo, consulta espiritual, e eu sempre peço para elas colocar um jarro de água do lado da cama, e através da minha comunicação com a Luna Luz, que é a minha mentora, ela consegue ir lá e fazer a energização dessa água. Então quando eu mentalizo a minha mentora e eu peço para ela energizar a água que a pessoa colocou, tanto que quando eu peço para a pessoa colocar um jarro d'água do lado da cama, eu peço para ela tirar uma foto e me mandar. Através das minhas mãos energéticas, eu consigo comunicar com a minha mentoria, eu consigo, através da tela do computador, passar essas energias dessa água. E aí a pessoa tem que beber essa água a madrugada toda. E pode ter certeza que depois disso não vai ter mais ataque de obsessores, vai ter só luz, certo? Bom, gente, então o que acontece? Agora eu vim falar um pouco de uma coisa bem grave que acontece com as pessoas e que vem machucando muito, fisicamente até,
algumas pessoas, né? É os chamados bestiais. Então tem vários deles, né? Os bestiais são criaturas, eles já não são entidades que foram algum dia encarnadas, humanas. Elas são entidades trevosas, né? Os bestiais, chega até me arrepiar. Os bestiais, eles são entidades trevosas que eles tentam de alguma forma acabar com a vida da pessoa. Enquanto eles não destruírem aquela pessoa, eles não sossegam. Eles são os bestiais. Então, a pessoa tenta suicídio, a pessoa tem pensamentos de morte, a pessoa tenta matar outra pessoa, ou a pessoa, se alguém, até mesmo da família, tentar ajudar essa pessoa, é capaz dela agredir, é capaz dela jogar as coisas. A pessoa, quando está possuída por um bestial, ela começa a falar coisas estranhas, coisas aleatórias que você não entende. Ela começa a ter reações, a pupila dela dilata. Então, tudo isso acontece. E a pupila da pessoa que está sendo possuída pelo bestial dilatar é um dos princípios que acontece, certo? E o que acontece? Quando acontece a possessão por um bestial, é muito complicado. Então, tem que ter assim, a intervenção do médium. Por isso que acontece o que acontece? Quando acontecer essas possessões, tem que entrar em contato com o seu médium, certo? Cada pessoa, por junção do plano espiritual, tem um médium, né? Então, por isso que eu sempre falo que quando a pessoa tem um médium junto com ela, um médium que esteja ligado a ela, ela não pode desfazer desse médium nunca, porque é uma ligação espiritual que acontece, tá? Isso acontece comigo e eu não vou citar nomes aqui, né? Mas está acontecendo com outras pessoas também. Então, assim, então o que acontece? Eu tenho minha mediunidade, tenho minha mentora Luna Luz e tem uma outra pessoa ligada a mim, que eu não preciso dizer o nome, que tem essa ligação comigo. Então o que acontece? Toda vez que... E quando você tem a ligação com o médium, seja você... normalmente as pessoas que têm alguma espiritualidade têm a ligação com o médium, né? Que elas estão em desenvolvimento mediúnico, só que de uma outra linhagem, certo? No caso, a minha linhagem é kardecista, né? E então o que acontece, gente? Quando tem essas duas linhagens, seja ela de outra linhagem, como seja da linhagem kardecista, elas se juntam. E aí, esse tipo de laço não tem mais como se romper, não se rompe mais. Por mais que aconteça algum problema ali, porque normalmente a gente fala de casal espiritual, certo? O casal espiritual, o que acontece? Eles se juntam. Então, o casal espiritual eles se juntam, no caso, os dois ali se juntam espiritualmente e esse laço não se rompe. Você tenta, ele não se rompe. Por quê? Por mais que aconteça o médium no momento ruim, às vezes isso acontece de estar sob influência espiritual, ele dá aquela catracada. A catracada que a gente fala é o quê? No nosso ponto mediúnico, a catracada que a gente fala é quando ele ataca a pessoa de alguma forma, entendeu? Então essa pessoa não sente raiva nem nada, porque ela está ligada ao médium. É por isso que a gente chama. E isso acontece, mas é coisa de minutos. E meu nariz está doendo demais. Isso é coisa de minutos. Então, daqui a pouco, os dois voltam a se conversar normal. Mas o laço mediúnico nunca se rompe, certo? Esse é um ponto. Deixa eu ver quantos minutos deu o vídeo aqui, que eu não quero fazer um vídeo muito grande, mas também... É que, na verdade, gente, eu não sei nem onde está contando aqui. Ah, tá. Deu 8 minutos. Então, o que acontece? Aí, essa pessoa que está sendo atacada por bestial, normalmente acontece isso. Se você perceber, toda vez que houver um ataque de um bestial em alguém, provavelmente esse alguém tem alguma espiritualidade e provavelmente esse alguém tem um médium envolvido com ela. Então, ela pede ajuda do médium, o médium faz a comunicação, intercessão espiritual, a mentora desse médium desce até o plano físico, junto com irmãos de resgate, que é irmãos que a gente chama do resgate e intervenção espiritual. Eles descem para fazer intervenção nessa pessoa que está sofrendo um ataque do bestial. Então, de imediato, quando o médium entra em transe com a mentora, no caso meu é a Luna Luz, a minha mentora, ela entra em contato com o plano espiritual, ela faz a comunicação com o plano espiritual de resgate da espiritualidade, eles descem até a pessoa que está sofrendo um ataque do bestial. Então, gente, não confunda obsessor com bestial. Bestial é coisa séria, ele mata.
tá? Então tem que tomar cuidado, porque se não tiver a intervenção espiritual do médium, ou por algum motivo isso venha a ser um ataque nocivo do bestial, tem que tomar cuidado, porque bestial mata. Ou a própria pessoa se mata, ou ela começa a se arranhar, ou ela arranha as outras pessoas, ou ela até mata as outras pessoas, faz ameaça, e não é da índole da pessoa, mas é o bestial. O bestial, ele faz ameaça, fala que vai matar mãe, fala que vai matar pai, fala que vai matar irmão, enfim, faz um monte de ameaça. E principalmente se essa pessoa tiver uma mediunidade também, seja ela de várias outras linhagens, né, que são compatíveis com a mediunidade do médium espiritista kardecista. Então, assim, o que acontece agora? Aí, quando acontece isso, aí os irmãos das de luz descem até aquela pessoa que está sofrendo um ataque do bestial, e aí eles, de imediato, eles expulsam o bestial da pessoa. Mesmo antes deles descer até o local onde está acontecendo a possessão, o bestial sai. E o que acontece depois? A pessoa sob possessão do bestial, ela descansa e dorme. Isso, gente, é incrível, né? E então o que acontece? É automático que vai acontecer isso. Toda vez que a pessoa estiver sofrendo um ataque de um bestial, e normalmente esses ataques acontecem de madrugada, os irmãos de luz intervêm e aí a pessoa dorme como se nada tivesse acontecido. E talvez ela não lembre do que aconteceu na madrugada com ela, porque normalmente ela não lembra. Então, quando a pessoa está sob um ataque intensivo de um bestial, aí precisa sim do cuidado intensivo do médium. Então, no caso, pode ser eu sou o médium de uma pessoa, o fulano de tal é médium de outra pessoa e fulano de tal é o médium ligado a outra pessoa. Então, quando há essas ligações, isso tem vários fatores que acontecem. Então, normalmente, os médiums, eles têm o poder psíquico de conseguir sentir as energias das outras pessoas. Então, muitas vezes, principalmente em lugares que eu vou e que eu entro, eu diariamente sofro esses ataques, né? E aí, acontece de você começar a ter crises terríveis. Então, assim, é complicado. Nós sempre falamos, toma cuidado, porque em confundir obsessor com bestial. Bestial, ele mata, ele leva a pessoa a óbito, ou se não ele mata, ele consegue tirar a vida de outras pessoas que estão próximas. Já aconteceu casos, inclusive teve um caso na internet que aconteceu de uma pessoa com possessão de um bestial ter matado a própria irmã, imagina, né? Isso foi em 2012, se não me engano, que ocorreu esse fato. Foi chamado um padre, infelizmente não é assim que funciona. O padre, ele vai, mas não consegue resolver nada, gente. Não é um ataque demoníaco, a pessoa está sendo possuída por um tipo de demônio, não, é bestial. Bestial tem que ter a intervenção do médium, e a intervenção do médium pela linhagem da mentora dele. É óbvio, gente, que o médium tem que estar ligado com a mentora o tempo inteiro. Então a mentora fica com essa pessoa e lá ela permanece por um tempo até que cesse esses ataques. Mas, de novo, pode acontecer quantas vezes for necessários esses ataques. Por que quantas vezes for necessárias? Porque assim, esses os bestiais, eles não costumam desistir da pessoa que eles querem atacar, entendeu? Que eles querem ali, né, atacar. Então, por várias e várias vezes, durante certo tempo, esse bestial vai voltar a fazer esse tipo de possessão à pessoa. Então, se ela não estiver preparada espiritualmente, então sim, é necessário que essa pessoa que está sendo vítima do bestial conversar com o médium, né? Então, o ideal é que o médium vá até essa pessoa, converse com ele, que ele mesmo energize a pessoa, faz a energização espiritual a ela, para que esses ataques do bestial eles cessem, né? Mas é que nem eu falo, gente, vai de muita situação, porque quando se há um ataque de um bestial que é diferente de você ser obsediado por um espírito, que não tem absolutamente nada com ver um com o outro. Obsessão espiritual é quando uma pessoa ligada muito a você desencarna e ela não aceita a morte, ela não aceita a transição, né?
A gente não fala morte porque a morte ela não existe, é uma transição para o plano espiritual. A morte do corpo físico, sim, mas a morte do espírito não acontece. Então, assim, a transição espiritual acontece, só que essa pessoa não aceitou, né, essa transição, e por ela ser ligada a um irmão, a uma namorada, ou até um objeto, ela fica no local obsidiando aquela pessoa. Então, muitas vezes, pode ser que você sinta dores na nuca, pode ser que você sinta dores no corpo, porque esse obsessor está com a mão em você, e ele vai para onde você vai. Pode ser que ele até sente nas suas costas também o obsessor, ele senta nas suas costas. Ele põe a mão em você. Quando ele põe a mão em você, ele te suga todas as suas energias e você não consegue fazer mais nada. Né? Você não consegue prestar atenção em nada. Você não consegue seguir seus objetivos. Você fica ligado a outras pessoas que não tem nada a ver com você. Você corre atrás de pessoas que não tem nada a ver com você. Por quê? Por causa da obsessão espiritual do obsessor. Daí, quando tem a intervenção do médium, que nem eu falei, com o jarro da água, esse processo é feito durante 7 dias até a limpeza espiritual ela acontecer completamente. Então, para você que quer ter alguma limpeza espiritual desse tipo, entre em contato também. Deixa seu comentário aí também no vídeo, vai estar liberado os comentários. Deixa seu número de telefone ou WhatsApp, que aí a gente vai fazer essa energização dessa água na caneca, né, de água para vocês. De novo, eu vou falar como funciona. Toda vez que for mais, lembre de avisar o médium que você fez isso, porque senão não tem como ele se comunicar com a mentora dele, né, para poder fazer essa energização, porque a mentora que vai lá. A gente só mentaliza, né, nós médiums, nós mentalizamos a mentora e nós mentalizamos a energia passando naquela água. Então, aí, o que acontece? A gente mentaliza essa energia, a nossa mentora vai até a pessoa onde está esse jarro de água e ela energiza esse jarro de água. E a pessoa tem que beber durante a madrugada toda essa água. E pode ter certeza, que é 100% de certeza que a pessoa no outro dia vai acordar bem disposta, sabe, com um humor assim incrível e também com muito mais amor e carinho no coração, né? Porque infelizmente isso as pessoas não estão tendo mais e sabe, é muita matança, muita coisa aleatória que está acontecendo, é muita rejeição, entendeu? Então, gente, se você tem um médium que é envolvido com você, dê valor a ele, porque, você precisa. E assim, não é só porque o médium ele é amoroso, carinhoso e tudo mais. Ele tem uma espiritualidade muito grande. Então, se você tem um médium, você conversa com um médium, você está envolvida com um médium em laço espiritual, não deixe esse laço escapar, porque você vai precisar muito, muito desse médium durante a sua vida inteira, tá? Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu falei sobre o bestial, né? Então vocês têm que tomar cuidado, porque o bestial ele mata as outras pessoas até ele acabar com uma família inteira. Então tem que tomar cuidado. Tem que ter sim intervenção espiritual do médium e da mentora e dos irmãos das colônias espirituais, que é os irmãos de resgate e cura das colônias espirituais, a qual o médium é pertencente. No meu caso, nosso lar, caso de outros médios, São Francisco de Assis, Ponte do Arco-Íris. A Ponte do Arco-Íris, lembrando que é para os animais, tá, gente? Mas tem sim, tem médiums que ficam responsáveis pela reencarnação e desencarne dos animais, né? Mas no próximo vídeo eu vou falar isso também. Gato, cachorro, cavalo, enfim, todos os animais têm alma também, e eles são pertencentes à colônia espiritual Ponte do Arco-Íris. Se vocês quiserem saber desse vídeo, comente aí no meu WhatsApp também. Se vocês quiserem também comentar no vídeo, para mim fazer um vídeo sobre os animais, eu vou fazer para vocês, tá bom? Então é isso, esse é o vídeo de hoje. Lembra, gente, pelo amor de Deus, toma cuidado com os bestiais. Eles não são igual aos obsessores, então tome muito cuidado, tá? Eles matam e eles podem acabar com uma família inteira. Então sim, se você tem um médium que é envolvido com você, que está ali sempre com você, que vocês têm algum tipo de laço, não desfaça, tá? Esse laço com o médium não desfaça, porque coisas terríveis depois podem acontecer e uma vez que você desfaz o laço com o médium, não tem mais volta. O médium não pode mais
tentar entrelaçar esse laço, porque não vai dar certo, entendeu? Então, se você tem um laço com um médium, não desentrelaça. Fique sempre com ele o tempo inteiro, tá bom? E sempre que você puder, tá junto com essa pessoa, com esse seu médium, conversando, tá junto com ele, ele vai te passar boas energias. Então, sempre que puder, você tá com o seu médium, né? Você tenta estar o tempo todo com ele, entendeu? Tenta estar o máximo de tempo com o seu médium, para que você possa aprender as coisas com ele e também para que ele possa proteger você, proteger a sua família, proteger seus irmãos, proteger mãe e a mentora espiritual, proteger ao todo, tá bom? Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Amanhã eu vou, não sei que vídeo que eu vou trazer para vocês. Se vocês quiserem que eu traga algum assunto para vocês, eu trago. Manda mensagem para mim no WhatsApp, ou para quem está vendo esse vídeo no YouTube, manda aí embaixo também, tá? E é isso, tá, gente? Muito obrigado. Eu sou o Paulo, médium kardecista sensitivo, da linhagem de Kardec, da coluna espiritual pertencente ao nosso lar, tá bom? Então é isso, pessoal. Obrigado. Mais um vídeo. Ficou um pouco longo, mas vai dar para vocês entenderem o que eu quis dizer, tá bom? Então é isso, gente. Até mais e muito obrigado aí mais uma vez, né? Por vocês estar com a gente aí, tá bom? Nesses vídeos. Então é isso, gente. Valeu! Então, tchau!